história de que a bola passou a madrugada inteira no congelador. Porque naquele soprador do globo que ela fica girando, aqui tava gelada, caía primeiro. Mas ninguém prova nada. Nossa, o jogo da volta foi no Morumbi? Flamengo e São Paulo, em 2020? Caramba, que absurdo. Deixaram? E o São Paulo ainda eliminou o Flamengo? Meu Deus do céu, como que deixaram isso acontecer? É um mito. É isso aí, galera. E o pessoal da Transamérica Esportes estão enlouquecidos, dizendo que o nosso Mengão vai ser beneficiado no sorteio da Copa do Brasil. Vamos acompanhar o desespero deles agora. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. As pessoas acham que é tudo armado assim, por que elas perdem o tempo delas E assistindo, gastam dinheiro. Não, mas eu acho que ninguém pensa que é tudo armado. Porra, como não? Você não ouviu aí? Tem algumas coisas Porra, o que... principal momento do campeonato, que é a final, se pra você tá tudo armado, então que sentido faz a gente discutir tudo aqui? Não. Eu não falei que está armado. Eu falei que eu sou desconfiado em relação a isso. Ficar desconfiado... Eu não tô acusando que você que vai fazer o sorteio, Ivan, vai pegar a bola mais pesada que a outra. Eu já ouvi... O Zé Lázaro, que vocês devem conhecer, o Zé Lázaro que mandava nos sorteios, né, na Comembol, mandava prender e soltar, ele ficava lá à beira do campo, você sabe quem é. Ó, velhinho. Começa a partida meia hora depois que ele tinha recebido um telefonema. A vida é assim. A vida é assim. Pô, a gente ouve história de que a bola passou a madrugada inteira no congelador. Porque naquele soprador do globo que ela fica girando, aqui tava gelada, caía Mas primeiro. ninguém prova nada. A gente ouve história, Espímpolo, a gente ouve história também que a Copa de 98, a final foi vendida. Você acredita nisso? Não, isso eu não acredito. Então, a gente Então, ouve essa pronto. história Acredito também. que você precisa combinar com 25 caras Então, a gente que já ouve- são milionários. Então, a gente ouve essa história também há muito tempo. Ouvir história a gente vai ouvir sempre. É só isso. É óbvio que existe corrupção no mundo. É óbvio que já teve coisa errada no futebol e que ainda deve ter. Agora, se você... é o que eu penso, tá? Se você olha pra tudo do futebol e você desconfia de tudo, você não consegue confiar em nada, pra mim não faz sentido consumir como telespectador, como ouvinte, como um cliente do produto. E falando agora como jornalista, como alguém que vive disso, se você desconfia de tudo, pra mim não faz sentido nem viver disso. Eu procuraria outra coisa. Não tô falando isso de você, nem da Renata, nem de ninguém. Agora, se eu fosse assim, se eu desconfiasse de tudo, como jornalista, eu procuraria outra coisa pra fazer da vida. Mas, gente, estamos falando de uma situação específica. Quem falou aqui que tá todo mundo desconfiando de tudo? Em algum momento, ninguém falou na palavra corrupção, ninguém citou essa palavra, ninguém tá falando sobre isso. Renata, se você acha que Gente. o sorteio de final é direcionado, é corrupção isso, desculpa. Pelo amor de Deus, gente. Não, eu não, usou essa primeiro que eu não palavra falei aqui, que o sorteio é mas eu não tô direcionado. direcionado. Eu falei falando que o você. Flamengo, Eu em acabei todas de as falar. finais de Copa do Brasil que disputou, decidiu em casa. Mas eu não Ponto sei final. se você ouviu, eu Você acabei acha o de que você dizer. quiser. Claro, mas tudo bem, eu posso ter minha opinião, mas não entendo por que você tá brava com isso, porque eu acabei de falar, porque eu acabei de dizer, eu não tô falando que você... Não. Eu acabei de falar, você, Renata, não falou isso e você, Márcio Espímpolo, não falou isso. Eu acabei de falar textualmente em português. Se você não entendeu, não é problema nenhum. Eu mantenho a minha opinião. As duas mãos. Você bota as duas mãos no fogo que você não tem uma pontinha de desconfiança. Eu não consigo pôr as duas mãos no fogo. Não tenho. Mas e se o São Paulo decidir no Morumbi? Mas tá tudo certo, Ivan. O Flamengo pode ganhar na bola, jogando tudo no Maracanã. certo. Tá tudo certo. A questão que eu falei foi, as finais de Copa do Brasil que o Flamengo decidiu foram no Maracanã, ponto. Pode ser uma coincidência. Pode ser uma coincidência. É isso. Perfeito. Agora, que na bola dividida tem Flamengo e tem outro. O cara apita sempre contra. Nunca vão prejudicar o Malvadão. Vamos voltar pro ar. Realmente. Tem os Dobermans, a gente fala, o cara entende bem, mas tá tudo certo também. Não quero que ninguém fique com a minha versão. Tem cara até que apela aqui em algumas mensagens e vida que segue e tal. Por exemplo. Mas repito, na dúvida é apito na boca e sempre é pró Malvadão. Nunca é contra o Flamengo, nunca. E o que tem de paga-pau aí que ganha a vida às custas do Flamengo, aí eu entendo que os caras não vão falar mesmo. A gente ouve a mesma coisa aqui na cidade de São Paulo quando o jogo é em Itaquera, que é sempre pró-Corinthians. Eu não acho que exista absolutamente um sistema pró algum clube. Eu acho que existem árbitros bundões, caseiros. Caseiros, Eu principalmente. acho que o cara não é desonesto. Ele não tem personalidade, ele é bundão.
Então, eu acho que isso acontece no futebol brasileiro. Eu acho que isso existe. Agora, eu não acho que exista um sistema favorável a um determinado clube. Não, o Flamengo e São Paulo se enfrentaram na Copa do Brasil em 2020 e 2022, certo? Certo. Em 2020, primeiro jogo no Rio de Janeiro, com vários lances de impedimento ajustados, né, do Flamengo, que também perdeu vários gols e que eu me lembro não teve nenhum erro de arbitragem, tanto lá no Rio de Janeiro e no Morumbi. Nossa, o jogo da volta foi no Morumbi, Flamengo e São Paulo, em 2020. Caramba, que absurdo, deixaram? E o São Paulo ainda eliminou o Flamengo? Meu Deus do céu, como que deixaram isso acontecer? E aí, em 2022, eles se enfrentaram e a decisão foi no Rio. Também não me lembro de nenhum grande erro de arbitragem. São Paulo até fez um bom jogo aqui no Morumbi, mas perdeu por 3-1. É, foi complicado esse jogo. E aí, depois, na volta, também não foi ruim o jogo, né? Mas acho que foi 0x0, ou o Flamengo fez 1x0 no final do jogo. Isso foi mais ajustado ali, o placar. Mas o Flamengo Nossa. fez o suficiente aqui no Morumbi. Mas em 2020 deixaram decidir em São Paulo. E São Paulo ainda passou, caramba. Foi a final, Espímpolo, por um acaso? Era final de campeonato? Não, né? Como que isso ah, pode tá. acontecer? Nossa. Ah, então a final tá... Ah, tá. Então a final tá arrumada, é isso. Tiveram o semestre inteiro pra reformar o Maracanã, inteiro. Vão reformar agora. Ó, só ficar de olho, não custa nada. Zoião aberto, ó. Não, isso você tá certo. E a diretoria do São Paulo e do Flamengo também, bastidores conta. Isso você tem que estar esperto, você tem que estar atento, tem que estar ligado. Eu já deixei claro aqui a minha questão quanto a estar algo arrumado e tal. Agora, a questão de bastidores você precisa trabalhar. De repente, ó, pra mim é mais interessante jogar na quinta, jogar na quarta. A final vai ser no domingo, né? Mas de repente, o São Paulo, por exemplo, é o único clube que tá em 3 frentes: brasileiro, sul-americano e Copa do Brasil. Aí é interessante você ficar ligado, de repente você pedir alguma coisa pra CBF, ó, tem como mudar esse jogo de sábado pra domingo, eu tô em 3 competições. Isso vale, isso é total, e esse bastidores ganha jogo, né? Isso com certeza. Agora é diferente de arrumar algo, aí é outra história. Então é isso aí, galera. Vamos comentar essas opiniões a respeito de que o Flamengo é sempre beneficiado, de que o Flamengo sempre leva vantagem, né? Tanto nos sorteios como também nos jogos, né? Eu discordo totalmente. Claro, se você for analisar a arbitragem brasileira como todo, é ruim. Tanto para o Flamengo como para todas as equipes brasileiras. A arbitragem do Brasil deixa a desejar, não aplica os critérios em todos os jogos. Infelizmente, isso não tem como esconder. Agora, dizer que o Flamengo é sempre beneficiado, pelo amor de Deus. Tivemos vários lances aí recentemente em que o Flamengo foi prejudicado, entre aspas, né? O Flamengo se achou no direito de criticar a arbitragem porque o juiz não marcou o lance a seu favor em várias oportunidades, né? Para eles, naquele momento, o lance não foi nada, ou não foi pênalti, ou não foi jogada para cartão amarelo, enfim. Eles analisaram e, na opinião deles, do critério deles, não marcaram. Mas, se fosse para outro time, com certeza marcaria. Então, não existe isso de time beneficiado. O que existe é uma arbitragem mal preparada no futebol brasileiro. Isso sim, todos os times são beneficiados, todos os times são prejudicados em determinados momentos. Agora, o pessoal da Transamérica Esportes falar que o sorteio da Copa do Brasil é manipulado, aí já é demais, né? Infelizmente, para eles que são jornalistas, dizer uma coisa dessas, né? Eles não estão afirmando, né? Mas pediram para ficar de olho, e isso já está colocando algo de errado no sorteio. Eu não acho que o sorteio da Copa do Brasil seja de maneira manipulada, até porque o Flamengo recentemente, vários anos consecutivos, decidiu o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil fora de casa, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, né? Então, será que o Flamengo está achando que isso é manipulado? Não. É mais questão de sorte ou azar. Se você tiver a sorte de decidir em casa, beleza. O Flamengo tem tido sorte nos últimos sorteios da final decidir em casa. Mas isso não quer dizer que o Flamengo está sendo beneficiado de alguma forma e que as bolinhas sejam um pouco mais pesadas do que as outras. Não, isso não existe. Até porque se de fato uma coisa dessa for comprovada, o futebol brasileiro acabou, não vai mais ter referência em nenhum canto. Então, até o momento, não se prova nada com relação a isso. Esperamos que não passe apenas de opiniões, né, deles, que mais na frente eles percebam que isso que eles falaram não é o correto.
colocar em xeque o futebol brasileiro, claro, sempre tem essas questões, principalmente agora da manipulação de resultados, jogadores sendo comprados para levar cartão amarelo, cometer pênaltis, enfim. Isso existe. Agora, quando você coloca uma entidade como sendo manipuladora, aí já é um pouco mais grave. Penso eu que já foram comentários mais infelizes desses jornalistas aí. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês, o que vocês acham? O Flamengo é sempre beneficiado nos sorteios e nos jogos na Copa do Brasil? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários.